E ainda falando sobre o dia de campo, eu recebo aqui um dos palestrantes do evento, Dr. Mário Alves Garcia, da Exagro, que vai ministrar sobre o tema O que determina o lucro no sistema de criação. Bom dia, Dr. Mário. Muito obrigada pela sua participação aqui no AgroBrasil. Bom dia, Thay. Bom, os fatores são vários, né? Você estava me explicando aqui agora, antes de começar o programa, né? Fala pra gente um pouquinho sobre o tema, dá uma prévia sobre o que vai acontecer amanhã. Ok. Uma coisa interessante que quando a gente avalia o sistema de cria, é que a primeira coisa precisamos contextualizar qual o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo momentos de grandes transformações, momentos de grande evolução também no sentido de gestão, não só das empresas urbanas, mas também nas empresas agropecuárias. E a questão da cria passa por esse viés também. Então, o que a gente começou falando um pouco foi sobre a importância da gestão, não só no processo decisório, mas também no desenho desses sistemas e no desenho de como que essas empresas vão funcionar. E isso é crucial nos sistemas de cria, porque a cria, além da... Muitas vezes as pessoas acham que num sistema de cria, o meu produto, o que eu faço é produzir bezerros. E é isso também, mas mais importante ou tão importante quanto produzir bezerros, eu preciso ter uma empresa rentável, eu preciso ter uma empresa que produza resultados para que tenha continuidade, crescimento e etc. E não basta só produzir bezerro, eu tenho que ser um bom produtor pecuário e o bezerro é também mais um item. Então, eu tenho que ter ótimo manejo de pastagens, eu preciso ter taxas zootécnicas aceitáveis em termos de taxas de reprodução, peso a desmama e etc., que nós conversamos um pouco sobre isso, mas só isso não basta, isso não determina o resultado por si só. Eu preciso de gestão de processos de compra, de processos de venda, eu preciso saber qual o nível tecnológico que eu tenho no meu rebanho, qual o nível tecnológico compatível, por exemplo, que eu vou precisar de sistemas nutricionais. Eu tenho hoje as tecnologias de nutrição que a gente tem hoje disponíveis no mercado, eu tenho tecnologia para poder fazer um animal muito pesado e muito rápido. Nem sempre essa é a melhor tecnologia para uma fazenda. A tecnologia que se aplica bem para uma fazenda A pode não ser a melhor para a fazenda B ou C. Então, a gestão hoje a gente vê como sendo assim o processo inicial para que eu tenha uma visão clara de como fazer. Quando eu falo do desenho dessa empresa, é o seguinte: qual a minha área de pastagens? Quanto que eu vou lançar a mão de programas nutricionais que não dependem de pasto? Porque isso é que vai começar a desenhar quantas matrizes eu posso ter, qual o meu grau de eficiência. E aí a gente entra em questões mais intrínsecas à composição do rebanho em si, mas que tem um impacto muito forte no resultado. Então eu tenho N estratégias para poder otimizar o meu resultado. Eu posso diminuir o meu número de matrizes e continuar tendo o mesmo número de bezerros, eu consigo diminuir o número de bezerros nascidos e continuar tendo o mesmo resultado, e esse desenho dessa arquitetura empresarial, ele é único, não existe uma receita de bolo para isso, porque além da questão dos animais, das características da fazenda e etc., nós temos também o modelo de gestão do proprietário, do gestor, qual que é a proximidade da operação. Então, sistemas mais tecnificados, que dependem mais de mais tecnologia e mais atenção, sem a proximidade do gestor, eles têm mais dificuldade de caminhar. Eventualmente, eu posso ter um gerente excepcional, que tenha muita proximidade, paixão até pelo negócio, e faça às vezes do dono. Mas isso não pode ser o pilar de sustentação de uma empresa nos dias atuais. E se essa pessoa amanhã não está presente mais por uma razão qualquer, como que vou ter condições de dar continuidade ao projeto? E dar continuidade a um projeto nos dias atuais não significa mais termos a habilidade nata ou adquirida de pessoa A, B ou C. Isso implica, sim, em termos processos descritos, processos que possamos contratar novas pessoas, que as pessoas aprendam como que a empresa gira, como que ela funciona, em cima de quais premissas, e que o processo tenha continuidade.
Na verdade, é uma cadeia, né, que a gente precisa realmente acompanhar as pesquisas, mesmo que você queira aplicar lá um melhoramento genético, você precisa acompanhar a pesquisa e todo o desenvolvimento dele, inclusive a aplicação de tecnologias, porque senão também não vai ser eficiente, né? Sem dúvida. Bom, você falou também no sistema de cria, ela tem algumas limitações, né? Isso vai ser citado na palestra também. Isso a gente vai falar bastante. Talvez assim, a maior limitação de todas, e a gente já vê isso assim historicamente, porque as pessoas, a cria, ela sempre é tida como sendo a fase menos rentável da pecuária. Essa tem uma razão de ser. Isso não é uma exclusividade nem do Nelore, nem do Brasil, essa é uma realidade mundial. Enquanto na recria engorda, eu coloco um bezerro, um garrote de 8, 9 arrobas e com um ano eu produzi 6 ou 7 arrobas, aí vai depender do nível tecnológico a ser aplicado. No sistema de cria, se eu tenho uma vaca de 15, 16 arrobas, ela vai me produzir um bezerro aí das suas 7, 8 arrobas. Então, eu empato uma quantidade maior de capital, eu tenho uma demanda maior de nutricional para poder alimentar essa vaca que vai me dar o bezerro. Então, isso compromete um pouco o sistema, mas não quer dizer que limite. Compromete se eu não tenho os conhecimentos básicos sobre como fazer essa composição, quais as tecnologias utilizar, e aí nós citamos falamos um pouco sobre tecnologias de gestão e sobre tecnologias nutricionais, e é nessa hora que a gente consegue fazer um tripé entre gestão, nutrição e genética. E uma das questões que muda radicalmente a conta do sistema de cria com a possibilidade de uso de genética é justamente um dos pilares do trabalho da genética aditiva, que é justamente a precocidade sexual em fêmeas. Eu não sei se todo mundo tem qual é o impacto que isso leva dentro de uma fazenda, mas eu ter que levar uma bezerra que só vai entrar em reprodução aos 24, 25 meses, e eu trazer isso para os 14 meses, isso é eliminar uma categoria da fazenda inteira e ela deixar de existir, e ao invés dessa novilha ficar ganhando peso, esperando o tempo passar para entrar em reprodução, ela já está gestante enquanto a outra está sendo criada. Isso muda radicalmente o resultado na cria. Então, essas questões, e a hora que eu estou selecionando para precocidade sexual nas fêmeas, eu estou tendo impacto também nos machos. E paralelo a isso, tem um trabalho de melhoramento em termos de desempenho, de ganho de peso e de resposta alimentar. Esses são trabalhos que vêm sendo desenvolvidos paralelamente nos programas de genética superior e que culminam inclusive com algumas características. Por exemplo, tem um trabalho muito forte em melhoria de área de olho de lombo, então já trabalhando até a carcaça do animal lá no final. E isso encaixa muito dentro do que nós começamos a nossa fala, falando um pouco sobre as mudanças que a gente tem hoje. Então, se até muito pouco tempo atrás, a definição, quando eu digo muito pouco tempo atrás, eu estou falando de 5, 10 anos atrás, e isso é muito pouco tempo em termos de história, se até muito pouco tempo atrás fazia pouca diferença se eu comprasse um bezerro no mercado, e aí eu tinha várias oportunidades, aproveitando, por exemplo, o ciclo pecuário, que a gente vai falar sobre isso um pouco amanhã também, isso às vezes colocava a pessoa em xeque. Não, é melhor eu comprar do que criar. Acontece que, nos dias atuais, com tecnologias de gestão, de nutrição e com genética nisso aí, o animal comum pode ser mais que ele não se adeque ao meu sistema. Pode ser que ele já comprometa o resultado e a velocidade que esse projeto demanda. Então a gente começa a ter agora várias opções pecuárias e o leque começa a ficar um pouco mais rico. Então, a hora que as pessoas veem um sistema mais intensivo e bem mais tecnificado, aquilo não é um fator isolado, não é só genética que está fazendo isso, não é só nutrição, não é só gestão, mas é a confluência disso tudo. E nesse aspecto, a genética ela tem um peso muito grande, porque sendo a gente tendo acúmulo de genes positivos para características de interesse comercial, e é isso que é difícil de acumular, isso leva tempo para ser feito. Então, as empresas que estão pensando no futuro e que estão se preparando para o futuro,
esse é um trabalho que ele precisa ser feito porque leva tempo para eu poder mudar um perfil genético de rebanho. Por isso mesmo, a gente tem que caminhar junto, ter flexibilidade. Bom, infelizmente o nosso tempo hoje aqui é curto, amanhã a gente vai estar com transmissão ao vivo a partir das 9 horas, horário de Brasília. E eu gostaria que você fizesse o convite, falar a importância, né, para os produtores, gestores, né, as pessoas que trabalham com este ramo, estarem participando, a importância de participar, né? A Exagro, nós somos uma empresa de consultoria, a gente tem atuação praticamente no Brasil inteiro e nós trabalhamos com o pessoal da genética aditiva já há uns 5 ou 6 anos e é um orgulho muito grande estarmos aqui e eu gostaria de convidar a todos porque é um trabalho que realmente chama a atenção. A genética aditiva hoje aí, ela está responsável por alguma coisa em torno de 18% do total de doses vendidas de Nelore, com touros presentes em quase todas as centrais, nas maiores centrais em todas elas, e são animais que têm um potencial de agregar valor a essas empresas muito grandes. E é disso que a gente vai falar um pouco amanhã, então a gente vai abordar a nossa parte em termos de apresentação no sistema, é trazer um pouco da nossa experiência de mercado e qual é o impacto dessa genética lá no produtor comercial, e a gente vai falar um pouco dessas experiências e como que isso pode ser alavancado e utilizado para poder mudar a realidade e os resultados das fazendas de cria, e a gente ainda vai ter a participação das pessoas falando um pouco mais sobre o melhoramento propriamente dito, quais são os pilares desse desenvolvimento do trabalho genético, e fechando com a parte nutricional, que é o tripé aí, que faz a roda girar. Então, acho que a gente vai ter amanhã um dia super produtivo e vai ser um prazer ter todos lá conosco e batendo um papo, conversando um pouco sobre isso. Depois das palestras a gente vai ter um tempo para poder conversar sobre isso e conversar a respeito de tecnologias, limitações e como que a gente transforma um mercado que hoje já tem um peso muito grande na balança comercial brasileira em resultados também dentro da porteira e que a gente possa explorar bastante isso aí amanhã. Ok, muito obrigada pela participação hoje, Dr. Mário. Eu que te agradeço também. Bom, e reforçando, a transmissão será feita pelo Agro Brasil TV às 9 horas, horário de Brasília. Então, fique ligado na nossa programação.